um morto super morto. Está acontecendo uma conferência lá em cima, enfim, ele ressuscita. E esse caso se tornou conhecido, porque havia muitas pessoas que eram testemunhas. Havia o atestado de óbito, havia o médico que disse que o encheu de formol. É óbvio que ficou conhecido. Por quê? Porque sim. Vocês podem imaginar todos os dons de ter tido que reconstruir esse homem provavelmente permitiu que essa história acontecesse para que o mundo se lembrasse novamente que Deus é Deus. E pode sim fazer coisas sobrenaturais. Qual é o problema do mundo europeu? Que nós não dizemos, sei que Deus fará. Nós queremos ver. Vejo que quando alguém está orando pela cura, as pessoas ficam assim, vamos ver se vai curar. Se curar, eu acredito, não é? Porque a nossa cabeça é muito de querer entender tudo. E com Deus, se você quiser entender tudo, complica. Porque Deus é Deus e os caminhos dele são mais altos que os seus. Anos atrás veio até nós um pastor de Jakarta, Indonésia. Alguns talvez estavam lá onde ele nos mostrou a perseguição, pessoas morrendo, cabeças rolando, uma tragédia. E ele me disse uma coisa, me disse assim, aproveitem agora que vocês têm os muçulmanos recém-chegados e quando eles fizerem o Ramadã, orem para que Jesus se revele a eles, porque na igreja dele durante o Ramadã, vocês sabem que a Indonésia está cheia de muçulmanos, mas a igreja deles tem 30 mil membros. E há muitas igrejas, muitos crentes, mesmo que ainda haja perseguição, especialmente nas ilhas. Ele disse, porque eles vêm aqui, acreditam, mas depois de alguns anos se tornam como vocês, incrédulos. E eu, vejam só, perguntei, como assim? Como nós? Nós conhecemos os europeus, vocês não acreditam em absolutamente nada. E eu estava dizendo, peguem os muçulmanos que se convertem assim que chegam, porque esses têm fé e depois se tornam como vocês. Eu disse, veja só, essa incredulidade é conhecida até do outro lado do oceano, mas nós estamos declarando que, para a espiritualidade da Itália e da Europa, Jesus ainda será conhecido. Há um povo no meio do povo e nós queremos sim, quanto mais tempo passamos com Deus, quanto mais convivemos com Deus, é óbvio que também mais vemos. Porque hoje na África, em Jacarta e também na América do Sul, talvez eles tenham muito mais fé, porque eles de fato também viram muito mais coisas, porque conheceram mais pessoas que viveram curas e milagres tão gigantescos que é fácil orar por eles. Uma vez eu preguei na Argentina e durante essa experiência vi tantas curas milagrosas. Voltei para casa com pacotes tão cheios de pedidos de oração por cura. Eles eram curados e eu me perguntei, desculpa, mas sou sempre eu, a mesma da Itália que estou aqui. E disse, amigos, e tudo mudou. Eu disse, sou sempre eu, mas nem dependia da minha fé, dependia da fé deles. Aquelas pessoas tinham fé, amém. Quem se lembra do Aldo, o marido da pastora Cleide? Aldo, eu sempre tenho fé quando ele está doente. Eu digo, eu estou aqui porque Aldo sempre é curado. Você ora, Aldo é curado. Uma vez ele entrou aqui, alguns se lembram, não é? Ele entrou, saiu porque Deus o havia curado. Uma vez ele estava com o braço assim e disse, então ora comigo. Eu sabia, porque ele tem fé. Eu tinha fé. Quando as fés se encontravam, ele sempre era curado. Porque há pessoas que quanto mais vivem certas experiências, mais a sua fé cresce. Dizem, se Deus me curou uma vez de coisas graves, Ele pode curar de novo. E, portanto, quanto mais nós experimentamos, é óbvio que não só a nossa fé, mas a fé da Igreja de Jesus crescerá. E é aqui que eu quero vocês. Nós estamos orando e Deus nos disse para treinarmos no natural, treinarmos nos dons que temos, porque depois Ele fará a parte dele. Mas nós precisamos crescer naquilo que Deus nos deu. Então, eu tenho palavras de conhecimento, talvez pequenas. Mesmo que eu receba uma só, tenha coragem para liberar essa palavra sobre alguém. Olha, eu tenho fé para curar dor de nariz. Comece com isso, porque quanto mais você ver pessoas sendo curadas pelas suas mãos, mais você começará a ter fé para outras coisas. E quanto mais nós treinamos no natural, depois o sobrenatural não vai depender de nós, é claro. Eu posso treinar o quanto quiser, mas eu não posso criar um rim, amém? Mas eu posso treinar a minha confiança em Deus com as pequenas coisas. No nível onde o meu dom alcança e posso crescer. Digam como se pode crescer nos dons que Deus nos dá. Mas há um fator que é muito importante. Agora vamos orar.
É preciso coragem. Às vezes é preciso coragem até mesmo para dar uma palavra a alguém. Até mesmo quando alguém te pede para orar por ele. O que você tem? Estou com dor aqui no ouvido. Vem cá que eu vou orar. Você pode até fazer todo aquele estilo evangélico americano, oh, in the name of Jesus. Mas quero ver você quando o caso é um pouco mais grave, tipo no estilo Yonggi Cho, né? Que você vai lá e diz, salva-me porque você me mandou para esse caso. Mas eu acredito que quando damos um passo de fé, o Espírito Santo, Yonggi Cho é um exemplo, ele deu o seu passo, confessou a Deus até mesmo a sua fraqueza, lembram? Na Bíblia, quando Jesus fala com um homem que tem o filho doente, muito doente, possuído, ele pergunta, você crê? O que aquele homem responde? Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Não parece um contrassenso para vocês? Eu creio, mas sou incrédulo, foi o que ele disse. Eu creio, mas sou incrédulo. Não, não é bem assim. Ele disse, eu creio que tu podes fazer, mas tem um limite. Tenho um limite, e nesse limite que tenho, que eu chamo de incredulidade, preciso de ajuda, porque não consigo ir além disso. E essa será a nossa oração hoje. Tenho um limite, eu creio que tu podes fazer. Há pessoas que dizem, eu creio que Deus pode fazer nos outros. Tenho uma fé quando oram pelos outros, mas quando oram por mim, aí é diferente. Eu, por exemplo, tenho mais fé quando oram por mim do que quando oro pelos outros, porque eu sei que sou curado. Dizem, eu sou curado. Mas às vezes, com o mesmo problema na pessoa à minha frente, eu penso, por que não confio na fé dela? E então, nesse momento, preciso dizer, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Jesus o ajudou ou não o ajudou? Sim, porque a sinceridade de coração é a nossa arma. Não é que precisamos ser super-heróis, precisamos dizer, eu tenho limites, mas quero ir além dos meus limites. Quem quer ir além dos próprios limites no sobrenatural? Todos nós, e queremos aprender com isso. Amém. No ano que vem, na Conferência One, virá um homem chamado Randy Clark, que já faz 2 anos que o convidamos. Quem já ouviu falar desse homem? Ele é o professor de cura na Bethel Church e nós o conhecemos. Pensem, ele usa uma coisa estranha, porque ele faz assim. Ora pela cura e faz assim. Quem se sente 20% curado? E eu fico pensando, o que é essa coisa dos 20%? E ele disse, sabe por quê? Porque a pessoa talvez diga, parece que não está doendo, mas e se for coisa da minha cabeça? E se depois voltar a doer? Então ele diz, use os seus 20%. E então as pessoas, eu talvez. E ele percebe que é incredulidade e começa a trabalhar com eles na fé. Reze novamente, que Deus faça você crer mais. E lentamente, e ele faz isso para a escola. Não é como se ele fizesse assim. Ele faz isso para ensinar as pessoas que às vezes temos que expandir nossa fé natural, pouco a pouco, fazendo experimentos em nós mesmos também. Amém? Bom, de qualquer forma, quando ele vier, ele vai nos ensinar toda a sua estratégia. Eu não sou ele, na verdade, eu o convidei. Agora eu quero convidar você a se levantar e nós juntos, porque então nós acabaremos adorando a Deus. Nós rezaremos. Antes, para nós dizer a Deus, eu tenho limites, ajuda com minha descrença. Quem está pronto para fazer esta oração? Depois nós vamos orar pelas pessoas doentes. Quem já orou por uma pessoa doente na vida? Quem tem um pouco de medo de orar por uma pessoa doente? Vamos confessar os nossos pecados. Ok. Então eu vou perguntar, quem está disposto a ser a cobaia hoje? Amém. Nós estamos fazendo um seminário e um treinamento. Então, no treinamento você pode errar, não é uma competição, é um treinamento. Portanto, qualquer pessoa, qualquer um que tenha algum problema físico, nós vamos convidar essa pessoa para vir aqui na frente. Se quiser servir de cobaia para aqueles que estão praticando a fé, alguns já têm fé, nós queremos orar por você. E eu acredito, além da brincadeira, que você pode ser curado hoje. Porque eu creio e confio no meu Deus que se Ele nos disse para treinarmos, não é como se dissesse, ok, vocês treinaram, mas não vai acontecer nada. Se não fosse assim, Ele não teria nos dito, certo? Um treinador, quando vê potencial em você, investe em você.
Eu fiz natação competitiva, então eu sei que é assim. Quem já praticou esportes sabe disso. Se o treinador vê que você nada bem e tem um bom tempo, ele diz: eu vou investir em você. Você vai vir aqui amanhã e eu vou investir em você, mas não investe se diz: esse aqui nem sabe boiar. O que eu vou fazer com ele na competição? Ou então sabe boiar, mas é preguiçoso, nunca vai aparecer às 5 da manhã para treinar. Então, se este ano o Espírito Santo nos disse que será um ano de treinamento para vocês, eu acredito, como alguém que já praticou esportes, que Deus viu um grande potencial nesta igreja dizendo: vocês serão heróis, vocês serão vencedores, e nós derrubaremos a incredulidade nesta nação com o sobrenatural. E justamente porque acredito no nosso Deus, então nós vamos orar. Eu creio que as coisas vão acontecer e acontecerão, e Deus fará isso. Amém? Quem acredita comigo hoje? Quem acredita que o amor de Deus está sobre nós e que Ele não diz isso brincando? Quem aqui já orou por alguém e viu curas evidentes, comprovadas? Podem levantar a mão, é uma coisa boa, não é pecado, tudo bem. Quem pode me dar 2 testemunhos de casos importantes? Pepe e Tizi, venham aqui. Então, uma vez, enquanto eu estava fazendo a live, havia o pai desse rapaz que tinha sofrido um acidente. E ele tinha realmente perdido um pedaço da caixa craniana e entrou em coma. Então, ele me perguntou se podíamos orar por ele e eu disse não, vamos direto. Ou seja, fui diretamente ao hospital com minha esposa e encontrei todos os parentes na frente do hospital. Umas 30 pessoas, e enquanto eu chegava lá, o Espírito Santo me disse: diga a eles que ele não vai morrer. Eu disse: tudo bem, com certeza vão me bater se não acontecer. E então perguntei ao pai na hora da visita se eu poderia entrar no lugar de um dos pais. E o pai, me conhecendo, disse: vou ceder meu lugar, que sou eu quem deveria entrar, mas você vai entrar. E assim conversei com meu líder sobre esse caso e ele me disse: é você quem deve ir. E então ele me deu esse espaço. Entrei e ele obviamente estava em coma. Na sala de reanimação, enquanto eu entrava naquele ambiente crítico, o Espírito Santo me disse claramente: pegue na mão dele e pergunte se ele realmente quer aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E os médicos disseram que ele estava praticamente morto, em um estado de coma profundo. Então, com fé, peguei na mão dele e perguntei com toda a minha convicção: você quer aceitar Jesus em sua vida? E ele apertou minha mão. Assim que ele apertou minha mão, eu orei por ele e ele acordou do coma. Ele realmente estava faltando um pedaço do crânio e os médicos não o queriam. Passar para o outro, deram alta da UTI porque não acreditavam que ele tinha acordado. E ele praticamente acordou do coma. Tinham dito que para esse rapaz não havia mais nada a fazer e que se acordasse ficaria em estado vegetativo, mas na verdade ele está bem vivo. E veja, bem, digamos que com meu marido tivemos várias experiências. Houve outro caso em que eu procurava uma bolsa de couro específica para uma ocasião importante. E normalmente sou muito rápida, vou, pego e volto. Mas dessa vez eu andava e não conseguia encontrar. E fiquei surpresa comigo mesma, pensava que estranho. Até que um dia chego a uma loja, até meio empoeirada, e encontro essa bolsa vintage de couro exatamente como eu procurava. Mas o dono da loja era bastante rude. E então eu e meu marido ficamos um pouco indecisos, tipo, será que compramos? Mas em certo momento meu marido o confronta e diz: olha, ela está muito decidida com essa bolsa, mas a sua atitude não é das melhores. Nesse momento ele começa a chorar e nos diz que estava triste e amargurado porque estava doente, tinha câncer e as metástases já tinham tomado praticamente todo o seu corpo. Naquele momento eu sinto, como diz o pastor, aquele poder que vem do alto e digo: olha, agora entendi por que rodei a cidade inteira. Por você, ou seja, Deus me enviou exatamente para você. E então, naquele momento, ele que tinha sido um crente, mas havia se afastado, nós propomos de orar e ele aceita. E eu sinto realmente essas palavras saindo da minha boca. Eu quebro e seco neste momento todas as metástases do seu corpo. Ele, na verdade, seria operado 2 dias depois, apenas para prolongar sua vida, talvez por 2 ou 3 semanas no máximo.
Em vez disso, depois nós nos informamos, fomos visitá-lo no hospital, o médico o abriu e fechou e lhe disse: olhe, quando ele se recuperou da anestesia, fiquei impressionado. As metástases estavam todas secas, quebradas, então o senhor pode voltar para casa assim que se recuperar. Glória a Deus. Eu tenho 12 anos e me diagnosticaram com a doença de Crohn. Eu tinha feito todos os exames, todos aqueles que são necessários para entender que você tem essa doença. Minha mãe, desesperada porque não entendia, mas sabia que era algo grave, foi até o pastor e contou a ele a triste história. E o pastor, sabendo porque trabalhava em oncologia e que era uma situação grave, porque eu tinha 12 anos, era uma criança, dizia que não era possível. Eles oraram por mim, eu senti um fogo que eu não entendia nada, porque estava há pouco tempo na Itália. Então eu percebia que estava acontecendo algo sobrenatural, mas nem sabia como descrever. E depois, até o meu médico responsável disse que não era possível, que precisávamos refazer todos os exames, mas os documentos, a colonoscopia, estava tudo lá. Não era possível que tivesse havido um erro. Mas o Senhor operou, porque eu fui novamente fazer os exames e tudo mais, e o médico disse: nós erramos. Mas não foi um erro, foi o Senhor que operou. Amém. É muito importante ouvir histórias, porque as histórias motivam a nossa fé. Amém. Também no meu currículo, né, uma senhora que é mãe de algumas meninas da nossa igreja, é a mãe da Giada e da Giglio Moro. Ela foi ao hospital e lhe deram 2 meses de vida, e ela ainda está viva hoje. Ou até mesmo a mãe de um amigo nosso, Marcelo, a quem foi dado 2 meses de vida completamente cheia de metástases inteiramente, e em vez disso, Deus a curou. Deus é sempre Deus. Amém? E é por isso que acredito que Deus pode fazer isso. Você sabe que até no meu corpo, né, os rins, bem, você sabe porque você me conhece e eu já lhe disse. Os cálculos que desaparecem, o câncer que não existe mais e nem sequer pedi cura a Deus nesses 3 casos, só fiz assim. Tu és Deus e eu confio plenamente em ti. Se eu tiver que operar, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. De qualquer forma, eu te louvarei. Eu não vivo pelo que tu me dás, eu te amo. E toda vez que me entreguei sem ansiedade, eu recebi cura todas as vezes. Então, o meu testemunho é, quando você entra no descanso de Deus dizendo, eu vou confiar e acreditar em ti, independentemente de como for, eu te servirei. É uma outra forma de cura. Agora nós vamos orar e quero dar mais uma dica para vocês. Outra maneira que o Espírito Santo usa, especialmente com as curas, é que às vezes você sente uma dor no seu corpo que não tinha antes. Você chegou aqui e diz, quem tem a perna manca é igual à sua. Você está tranquilo e começa a sentir uma dor que não sentia mais. Quando você diz, Deus está curando alguém disso, a pessoa é curada e a dor passa automaticamente para você. É uma forma do Espírito Santo comunicar a você onde Ele quer curar. Nem sempre é assim, pode ser através de uma visão, pode ser com uma palavra, mas também pode ser fisicamente em você que Deus está sinalizando que está curando alguém. Agora vamos entrar neste momento de fé, de milagres, vamos entrar nesta atmosfera e, acima de tudo, começar dizendo, Senhor, nós cremos, entregamos nossa vida a Ti, Te conhecemos, mas todos nós temos áreas de incredulidade e queremos confessar essas áreas de incredulidade. Faça a sua confissão. Deus, eu penso que Tu podes prover economicamente, mas quando vejo uma pessoa doente, não consigo orar por essa pessoa, não tenho fé nisso. Então agora vamos fazer o jogo da sinceridade. Senhor, se eu estiver doente, sei que posso ser curado, mas quando entro na fé por milagres econômicos, porque Deus também gera esses, aí eu tenho dificuldade. Então vamos confessar a Deus os nossos limites e depois confessaremos a nossa fé. Amém. Só entre você e Jesus, enquanto o Sounds vem aqui e começa a nos conduzir a um clima de adoração. Outra oração que sinto que o Espírito Santo está me dizendo que devemos fazer é para pessoas que se moveram no sobrenatural no início da sua conversão e depois nunca mais viram tantos milagres. Aconteceu alguma coisa? É a sua fé?
Então, se você diz, no meu passado eu vi mais, coloque isso diante de Deus, porque hoje é o dia de mudar a história em nome de Jesus. Comece a orar comigo. Neste momento de oração pessoal, nós e Deus, depois vamos orar pelos outros, depois faremos o nosso laboratório do sobrenatural. O Espírito Santo, nós queremos tanto, Senhor. Ouvir a palavra profética deste ano, que é o ano do treinamento nas coisas espirituais. A tua igreja, Deus, especialmente na Europa, mas também em tantas outras nações do mundo, nos países mais desenvolvidos, nós nos tornamos tão bons em acreditar mais na ciência do que em Ti, em acreditar mais no que lemos do que nas coisas do céu, que estamos literalmente bloqueados diante da palavra sobrenatural, e hoje queremos confessar a nossa incredulidade, porque em nossa mente sabemos que não existe impossível para Ti. Nós pregamos, nós contamos que não há nada impossível para aqueles que creem, mas nos encontramos acreditando que Tu és Deus, que Tu és Jesus, que morreste por nós, e mesmo assim temos bloqueios com o sobrenatural. E Senhor, não quero gritar para criar um clima, quero junto com a igreja te pedir perdão pela nossa incredulidade. Dizer-te, ó Deus, que ainda somos muito limitados em muitas e diversas áreas, em outras talvez um pouco menos. Cada um de nós tem fé em uma área diferente, mas nós queremos verdadeiramente ver sinais, prodígios e milagres manifestos em nossa vida e também na vida das pessoas que estão próximas de nós. Talvez tenhamos visto muitos milagres também como igreja na área econômica, né, ao abrir igrejas, mas nós queremos ver ainda mais e não queremos negar as lindas curas que nos deste. Porém, gostaríamos de ver mais curas, mais milagres criativos, agir mais pela fé, menos pelo medo. E eu sei, Jesus, que faço desta voz a voz de todos nós. Hoje nós viemos diante do Teu trono com muita sinceridade. Eu também me uno àqueles que estão em casa, àqueles que verão este vídeo depois. E às vezes, Deus, até mesmo através dos Teus ministros, que talvez tenham gritado, berrado, mas nós realmente não vimos o sobrenatural, na verdade, ficamos incomodados com esse modo falso de agir. E isso fez muito mal à nossa fé. E nós queremos confessar hoje, Jesus, que há algumas coisas que fizeram mal à nossa fé. Em vez de sermos tocados e termos mais fé, começamos a duvidar e abrimos espaço para a dúvida dentro de nós. E com tanta sinceridade, eu e eles e aqueles que estão conosco online e que verão este momento depois, queremos confessar que sim, nós cremos, mas te pedimos, ajuda-nos onde a dúvida entrou. Ajuda-nos onde entrou a incredulidade. E tem misericórdia daqueles que fazem um show da cura ou dos milagres. Mas esse show é apenas humano e está prejudicando a igreja na Itália em vez de fazer o bem. Nós oramos hoje. Trabalha na nossa fé, Senhor. Trabalha na nossa capacidade de crer. A fé é um presente. O Espírito Santo convence o nosso espírito da Tua presença. Portanto, o Espírito Santo também pode nos convencer do Teu poder. Porque se Ele nos convence da Tua presença, por que não poderia nos convencer do Teu poder? Espírito Santo, estamos aqui. Nos despimos diante da Tua presença, confessando os nossos limites e pedindo, em nome de Jesus, que não seja pelo poder humano, pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo, o mover de Deus em todas as nossas igrejas, na nossa nação, neste continente. Ó Senhor, Tu me disseste claramente que a solução para a Europa é a espiritualidade. É um povo que ora, é um povo que jejua, é um povo que crê, é um povo que se move no Espírito. Então agora tire um segundinho em que eu não falo e em que você fala com Deus. Expõe a sua área de incredulidade diante do Senhor. Agora, ao contrário, comece a confessar a sua fé. Você já confessou a sua incredulidade. Agora confessemos a nossa fé e comece a dizer: eu sei que Tu és Deus. Comece a dizer tudo aquilo que você crê sobre Jesus e tudo aquilo que você crê que Ele pode fazer.
Sim, Deus, eu sei que podes prover, sei que podes curar, sei que podes criar do nada. Sei que podes apagar os laudos médicos, sei que podes surpreender as pessoas, sei que és Deus e estou orando por um movimento autêntico do Espírito Santo na Itália. Estou orando por um movimento autêntico do Espírito Santo na minha vida e na nossa vida. Estou orando por um movimento autêntico que não dependa dos homens, que dependa diretamente do céu, Deus, onde as pessoas possam tocar com as próprias mãos. Aquilo que tu podes fazer através do teu poder e não apenas através da tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo. Agora comece a pedir os dons a Deus. Comece a pedir todos. Comece especialmente neste momento aqueles de poder. Agora, se você tem uma dor, um problema, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você quiser nos permitir orar por você, nós queremos fazer isso. Você será um pouco cobaia de alguns, para outros será fruto do milagre deles. Eu quero te convidar, se você disser qualquer coisa, uma dor física, algo por dentro, alguma coisa, uma doença real, uma doença degenerativa, nós queremos exercer fé. Olhem, vocês não precisam fazer. Não é a sua força. Você só precisa orar em nome de Jesus.